Olha, se você chegou até este vídeo, você viu aí no anúncio, a gente está falando de um adoçante que ele pode ser considerado nada mais, nada menos do que um veneno. E neste vídeo você vai saber em quais produtos ele pode ser encontrado, porque não é apenas o adoçante de saquinho, de sachê que você coloca, não. Eu estou falando de um adoçante que está presente em muitos produtos que são consumidos e foi feita uma pesquisa agora recente. Essa pesquisa, ela traz um alerta surpreendente para quem não quer sofrer uma doença grave, algo muito sério. No vídeo de hoje a gente vai contar qual é esse adoçante, o que ele pode provocar, quais são os riscos de saúde, como foi feita a pesquisa, como se prevenir e quais alimentos têm esse adoçante. Em quais alimentos esse adoçante ele está presente? Eu já vou falar qual é o adoçante. Olha o perigo, olha só. Ele está presente em refrigerantes Diet e Light. Quando você olha para aquela Coca que diz ser zero açúcar, para aquela Pepsi Light, para aquele refrigerante que se diz Diet ou Light, você está olhando para um refrigerante que pode, e na maioria das vezes tem esse adoçante. Quando você fala de bebida energética, os energéticos também usam esse adoçante. Os chás prontos para beber, principalmente os chás gelados, Diet Light, sucos de baixa caloria, né? Que tem aqui, a gente pode falar dos sucos concentrados e misturados em pó até o suquinho, os iogurtes Diet Light, as gelatinas Diet, os docinhos sem açúcar que você vai e compra e pensa que está fazendo bem para a sua saúde só porque tem a expressão lá sem açúcar. Também as sobremesas instantâneas, como os pudins em pó e misturas para bolos light, mistura para bolo diet, suplementos alimentares, que são aqueles suplementos em pó, barras proteicas também tem esse adoçante. Não toda, né? Eu não estou falando que toda barra proteica vai ter, mas daqui a pouco eu vou te ensinar como que você vai descobrir. Os adoçantes em pó ou em sachê, aqui entra sim aquele adoçante que você coloca num alimento, num cafezinho, por exemplo. Você pode estar usando esse adoçante que é veneno para a sua saúde, que pode ser veneno para a sua saúde. Tem marcas famosíssimas aí nessa área e até medicamentos. A indústria farmacêutica, principalmente em xaropes que não tem açúcar. Mas por que então esse vídeo aqui é tão importante? Por que ele é tão interessante? Porque esse adoçante do qual nós vamos falar, ele é um dos mais utilizados no mundo como adoçante artificial, que é o adoçante que é fabricado, que é produzido pela indústria. Ele é um dos mais utilizados e um dos que mais está presente no nosso dia a dia, lá quando você vai ao supermercado, que você faz uma compra. Um desses chicletes muito famosos, que está lá na embalagem dele, você pode olhar, eu vou colocar aqui no vídeo, na embalagem dele está escrito assim, ó, sem açúcar. Estou no banheiro, eu pensei, bom, será que aquele chiclete sem açúcar, ele de fato tem esse adoçante? E foi dito e feito. Eu voltei, olhei lá na embalagem, nos ingredientes, e está lá o nome desse adoçante, que é o... Anota aí, vou colocar no vídeo aqui para você ler, é o aspartame. Então, a partir de hoje, o meu conselho para você é: vai consumir adoçante, vai consumir um produto diet, light, sem açúcar, olha se tem lá o tal do aspartame. Eu garanto para você, na maior parte das vezes que você vê um produto desse tipo, você vai identificar essa palavrinha, porque o aspartame é um dos mais utilizados. E aí, você pode estar comprometendo seriamente a sua saúde, e é por isso que esse vídeo vai ser muito importante para você. Agora, cabe aqui também explicar por que esse adoçante ele é tão assim utilizado, por que ele tem todo esse potencial, ele está presente, ele está presente aí em tantos alimentos. É bem simples. Em comparação com o açúcar, ele é 200 vezes mais doce. Então, a quantidade de aspartame para deixar um produto doce, ele é 200 vezes, né? A quantidade é 200 vezes menor do que a quantidade de açúcar que seria necessária para produzir o mesmo doce, por exemplo, num alimento. Então,
ele acaba sendo menos calórico porque a quantidade ingerida é menor. Muitas pessoas que têm dietas restritivas de açúcar, pessoas diabéticas, pessoas que estão fazendo dieta, elas optam por esses produtos à base de aspartame, de adoçante. Por quê? Porque elas querem reduzir o consumo de calorias. É por isso que ele é tão utilizado, pelo poder, pelo potencial que ele tem de deixar um alimento doce numa quantidade bem menor do que o açúcar, 200 vezes menor. Tá, mas qual que é o problema que essa pesquisa identificou? Quando você consome esse adoçante, o aspartame, o cérebro não sabe, né? O nosso cérebro não sabe diferenciar se é açúcar ou se é, na verdade, um adoçante. O nosso cérebro, ele ainda não foi programado para identificar, olha, esse doce que você está consumindo é açúcar. O outro doce é adoçante. Para o cérebro, é a mesma coisa. E é aí que a pesquisa identificou que mora o problema. Quando o cérebro não sabe fazer diferença, ele trata o adoçante como se fosse açúcar e isso vai gerar problemas cardiovasculares, aumentar o risco de a pessoa ter um AVC, um derrame cerebral e até mesmo um infarto. Por isso que eu estou falando que a pesquisa é muito importante, porque ela sinaliza justamente a possibilidade de aumentar o risco de a pessoa ter um infarto, de ter uma pressão alta, ou mesmo de ela ter um derrame cerebral por causa do consumo desse adoçante que parece ser tão bonzinho e não é. Bom, como é que essa pesquisa ela foi realizada? Primeiro, ela foi divulgada agora no dia 19 de fevereiro do ano de 2025. Ela foi publicada, ela foi divulgada pela revista Cell Metabolism, que é uma revista norte-americana. Ela foi conduzida por uma equipe especializada em saúde. Ela foi finalizada em novembro do ano passado, mas só agora ela foi divulgada, só agora os resultados foram divulgados. Qual que era o objetivo da pesquisa? Justamente identificar o risco potencial do aspartame para a saúde cardiovascular do ser humano, se ele tinha potencial de formar placas de gordura nas artérias e aumentar os níveis de inflamação. Esse era o objetivo da pesquisa. E os pesquisadores utilizaram camundongos, os coitadinhos, né? Os cobaias de laboratório, os ratos de laboratório, para que essa pesquisa ela acontecesse. E o que os pesquisadores fizeram? Eles aplicaram durante um determinado período, uma dose diária de aspartame nesses ratinhos, que seria proporcional a 3 latas de refrigerante diet para o ser humano. Proporcionalmente, ou seja, é claro que o ratinho, a quantidade para ele é bem menor do que para o ser humano, mas proporcionalmente seria o equivalente a 3 latas de refrigerante diet por dia. É isso que os pesquisadores fizeram. E o que eles concluíram depois que finalizaram a pesquisa? Que de fato os ratinhos, os camundongos, eles desenvolveram placas de gordura nas artérias e mais inflamação depois de serem submetidos aí a uma dieta de aspartame. Então, isso sugere que quando nós ingerimos o adoçante aspartame, da mesma forma nós estamos aumentando o risco potencial de desenvolvermos inflamação no corpo, consequentemente de entupirmos as nossas veias de gordura. E quando agora eu for explicar para vocês o que a pesquisa conclui, vocês vão perceber que faz muito sentido o risco para derrame e o risco para infarto. Vocês precisam, eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mas você vai entender de forma completa o que eu quero dizer aqui, né? Vocês vão entender de forma completa o que eu estou querendo explicar. Agora, para você entender, é importante que você imagine o que acontece no seu corpo quando você come um produto que tem aspartame. Digamos que eu vou ingerir agora um chiclete que tem aspartame, ou mesmo tomar uma latinha de refrigerante. Quando o meu cérebro recebe a mensagem de que tem algo doce vindo, descendo pela minha boca,
entrando no meu estômago e, ao entrar em contato com o intestino, tanto o cérebro como o intestino, eles recebem a mensagem: olha, tem açúcar vindo aí, tem glicose vindo aí. Aí mandam um recado lá para o pâncreas, o cérebro dá ordem, né? O general do nosso corpo é o nosso cérebro. E aí ele dá ordem lá para o pâncreas: pâncreas, tá vindo uma quantidade aí de açúcar, eu já detectei aqui, e você tem que trabalhar e liberar insulina para quebrar aí a glicose, o açúcar, e transformar em energia para a gente poder trabalhar, ou em gordura armazenada para a gente poder guardar, né? O pâncreas recebe a ordem: maravilha, cérebro, vou começar a trabalhar. Ele libera um exército de insulina no seu corpo, na sua corrente sanguínea, para que a insulina vá atrás do açúcar. Aí a insulina sai pela sua corrente sanguínea e sai de célula em célula, batendo e procurando: olha, cadê o açúcar? Cadê a glicose? Nós estamos aqui para trabalhar, nós precisamos quebrar esse açúcar aí, precisamos processar essa glicose. Só que a insulina não encontra nenhum açúcar, nenhuma glicose, porque você não ingeriu açúcar. O que a insulina então faz? A insulina, ela fica circulando no sangue, ela não acha o açúcar, e aí beleza, a insulina vai fazer o quê? É aquela história, quando você vai a um lugar, aí o que você ia fazer, você não faz. Aí você pensa: bom, já estou aqui mesmo, eu vim para fazer isso, mas já que eu estou aqui, não vai dar para fazer isso, eu faço outra coisa, né? Eu fui jogar futebol, chegou lá, a turma não estava lá, mas ali por perto eu vi um pessoal jogando dominó, e eu falei: vou jogar dominó então. É mais ou menos o que a insulina faz, ela vai para pegar e processar o açúcar. Não tem açúcar, ela começa a processar os ácidos graxos, que são gorduras que você já produziu ao comer outros alimentos. E aí ela vai processar, ela vai transformar esses ácidos graxos em triglicerídeos. É isso mesmo. Ela processa o ácido graxo, transformando em triglicerídeo. E aí, maravilha, meu amigo, meu irmão, o que você tinha de ácido graxo agora vira triglicerídeo. E se você bem sabe, quando você vai ao médico e faz a sua rodada de exames, quando o médico diz que você está com risco de entupir as veias, esse é um dos índices que vai medir justamente esse potencial. Mais triglicerídeo, mais risco de entupir a artéria, a veia com gordura. Entupir a veia é mais risco de ter um infarto, de aumentar a pressão arterial, de ter um derrame, porque a obstrução da veia, quando ela tem uma gordura ali, né, se for muita gordura, vai interromper a circulação sanguínea, seja para o coração, seja para o cérebro. É onde você tem um infarto, é onde você tem um derrame cerebral. Mas não bastasse isso tudo aqui, aumentar o risco de um ataque cardíaco, aumentar o risco de um derrame por causa do aumento da gordura nas artérias, por causa desse processo, ainda tem um outro processo acontecendo. Por quê? O corpo está ali, liberou insulina para processar o açúcar, não achou o açúcar. O organismo percebe que tem muita insulina circulando e sem rumo, desesperada. É aquele seu amigo que sai loucão aí, e aí o corpo vê que tem insulina loucona para cá, insulina loucona para lá, o seu corpo está cheio de insulina. E ele fala, você vai ter um problema de metabolismo, está tendo um problema de metabolismo aí, você não está metabolizando bem. O corpo diz: olha, tem alguma coisa errada, nós vamos ter que acender o alerta aqui. E quando esse excesso de insulina no corpo acontece, as células vão ativar um receptor chamado IRS1. Vou deixar aqui embaixo. O receptor chama IRS1, que por sua vez vai liberar uma proteína inflamatória, que é chamada quase que um nome lá de Star Wars, que é uma sigla CX3CL1. Essa proteína inflamatória, ela é o quê? Uma espécie de cola. Ela sai procurando aí o que defender, mas ela se acumula nas artérias como se fosse uma colinha. Ela vai acumulando ali e ela literalmente cola, prega nas veias, prega nas artérias. Isso age como o quê? Um problemão danado para você. E o que acontece daí? O corpo vai ver que tem algo estranho lá na parede da artéria.
E ao ver que tem algo estranho ali na parede da artéria, ele vai ativar células do sistema de defesa, do sistema imunológico, para irem lá combater essa colinha estranha. E aí, naquela região, já tem uma cola, vai começar um processo inflamatório, porque a inflamação é nada mais, nada menos do que um processo para combater algo estranho no corpo, né? O corpo acha que aquilo é estranho, e começa a combater ali aquela região, aquele lugar da artéria. Aí vai gerar uma inflamação que pode durar muito tempo, que vira uma inflamação crônica. O resultado disso aí tudo é bem simples. Naquele lugar vai ter um acúmulo de gordura, primeiro ponto. E segundo, vai estreitar, vai haver um estreitamento ali da artéria. Se acumulou gordura, se estreitou, é a mesma coisa de você ter uma estrada. Ela ficou mais estreita e tem um carro atolado nela. E aí, se tem um carro atolado nela, se for passar outro carro, acontece de os dois ficarem presos um no outro. É a mesma coisa de você ter um cano que está entupindo. Entrou areia no cano, né? Aí se vai entrando mais areia, aquela areia que vai chegando vai cada vez mais ficando acumulada. Até que você tem uma obstrução praticamente completa dessa artéria, dessa veia, a ponto de o sangue não chegar no coração, a ponto de provocar um ataque cardíaco, né? A depender de qual é a região atingida, você tem um ataque cardíaco ou você tem um AVC, porque parte do cérebro, se há um entupimento ali de uma artéria que o sangue não consegue chegar numa determinada região do cérebro, vai ter um AVC, Deus me livre disso acontecer, mas tudo por causa do bendito, aparentemente, santinho do adoçante, tá? Então você viu como é que é complicado? São dois fatores primordiais acontecendo aí. Primeiro, é mais gordura nas artérias. Segundo, é que você tem ainda a chance de ter mais inflamação no seu corpo. Isso foi percebido nos camundongos. O estudo ainda não foi feito com seres humanos, então a pesquisa precisa abranger também a população humana, mas os pesquisadores já divulgaram porque a probabilidade, quando você tem um ratinho, que também é um mamífero, que tem um corpo parecido com o do ser humano, a probabilidade disso também afetar o ser humano é muito grande. Se no ratinho a quantidade proporcional foi suficiente para causar tudo isso, por que ela não vai ser suficiente para causar para nós aqui, né? Então, o que a gente precisa parar e pensar no final de toda essa explicação, eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque eu procuro realmente explicar. Agora, Ademilson, então, qual que é a orientação da pesquisa, da ciência para o ser humano? Nesse momento é um alerta. Embora o aspartame ele seja vendido como alternativa saudável no lugar do açúcar, esse estudo está levantando uma bandeira de alerta. Então talvez seja a hora de você repensar o consumo desses produtos. Se você puder tirar, maravilha. Se não puder tirar, pelo menos moderar, diminuir a quantidade. Se você também precisa usar um aspartame por causa de uma recomendação médica, talvez você seja diabético, está fazendo uma dieta, está fazendo aí uma alimentação com restrição de açúcar e precisa substituir o açúcar por um adoçante, conversa com o seu médico, conversa com o seu nutricionista. Se puder, discuta com ele. Isso aqui vale para todo mundo. Se você já faz uma dieta restritiva ou só está vendo esse vídeo aqui por curiosidade, se puder, troca o açúcar, troca o adoçante por um adoçante natural. Tá aí o mel, tá aí a estévia, que são adoçantes comprovadamente saudáveis para o nosso organismo. E sempre é importante também, para eliminar gordura no seu corpo, nas artérias, a atividade física é imprescindível, a alimentação saudável, reduzir o estresse, dormir bem, tudo isso faz um bem danado para a sua saúde cardiovascular. Vá ao médico com frequência, um hemograma, um exame de colesterol, um exame de triglicerídeos, vai avaliar como é que está o estado da sua gordura no sangue, então isso também é importante.
Quanto aos adoçantes, essa é uma pesquisa recente, mas já tem pesquisa apontando talvez um potencial risco do adoçante para o desenvolvimento de câncer, principalmente câncer cerebral. Há pesquisas indicando que ele pode aumentar os quadros de enxaqueca, os quadros de esquecimento, pode prejudicar a memória, pode prejudicar o sistema digestivo, o intestino. Então, assim, não faltam estudos que avaliam como negativo o consumo de adoçante. A minha opinião pessoal é um tanto quanto de um naturalista agora religioso. Tudo que Deus faz é bom, tudo que é natural é bom. E tudo aquilo que o homem coloca a mão, na maioria das vezes, é prejudicial à saúde. É o que é industrializado. Então, por isso que a gente fala, opte, dê opção aí no seu cardápio por um adoçante natural, não por um artificial, não por um artificial que é fabricado pela indústria. Se você puder, substitua pelo adoçante natural, o seu corpo vai agradecer. E um dos maiores problemas hoje é o adoçante, nesse caso aqui, esse adoçante do qual nós falamos, o aspartame, mas o açúcar também. Então, aquilo que é natural, se você puder incluir na sua dieta, você vai fazer um favor danado para a sua saúde. Agora me conta nos comentários, eu quero saber o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa pesquisa. Você também acha que o adoçante pode ser prejudicial à saúde? Deixa no comentário, compartilha com a gente o que você pensa. Você já consumiu muito adoçante? Você já viu alguma diferença na sua saúde? Você acha que essa pesquisa é uma furada, não tem nada a ver? Você conhece alguém que consome, alguma pessoa que já foi prejudicada na saúde por causa do consumo de adoçante? Eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho aí para você não perder mais conteúdos aqui do Explicando Saúde. Foi um prazer ter estado com você, explicando esse tema para você, e até o nosso próximo vídeo. Se você quer saber também de uma pesquisa que falou sobre o prejuízo do refrigerante para a sua saúde, eu vou deixar um vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui fala do prejuízo do refrigerante para a nossa saúde. Então, fica ligado, eu tenho um outro vídeo também que fala dos 7 alimentos que mais... A gente fez uma pesquisa e reuniu 7 alimentos mais potentes para desinflamar o corpo. Então, se você quer desinflamar o seu corpo, a gente reuniu uma lista com 7 alimentos. Eu vou deixar aqui para você pesquisar, para você entrar aí, assistir e ficar sabendo tudo que você precisa sobre esses assuntos, tá bom? Agora sim, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.